Mas o Rodrigo falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele usou o termo amava. Os amigos que eu mais amava. Uhum. E uma coisa que eu observo é raro os homens usarem esse termo. Os homens têm vergonha de admitir amor. Então vou até dar um exemplo. Um amigo meu, um amigo muito querido, né? Me chamou, sabe, desses que a gente não se relaciona há tempos, não se encontra há tempos. Uhum. Me chamou para dar os parabéns pelo podcast. E eu respondi ele: fulano, que saudade de ti. Mas já fiquei esperando que não haveria essa resposta, né? Uhum. Porque a gente está acostumado, os homens não são acostumados a demonstrarem esse carinho. Eu já achei legal o Rodrigo falar nos amigos que ele amava. Né? Isso aí já é bacana. A gente precisa, aqui, que é um espaço justamente para falar também de sentimento, de paternidade, de amizade, e para promover a sinceridade das pessoas, para estimular as pessoas a serem mais sinceras quanto aos seus sentimentos. Eu gosto muito disso, de poder... elogiar o amigo ou falar o que eu sinto pelo amigo, assim, eu acho isso de uma extrema importância, assim, sabe? É um exercício, né? E romper essa barreira do que é uma barreira que foi construída através de uma masculinidade que está muito ultrapassada, né? Exatamente. Então poder pensar assim, de poder falar para um amigo que tu ama ele, que tu sente saudade, que tu quer estar junto da pessoa e porque de fato a amizade, essa amizade profunda, ela tá falando de amor, é um amor, né? Desde um elogio, que existe uma dificuldade em você reconhecer. Sim, é verdade. E, na verdade, a gente sabe hoje, e pelos aspectos psicológicos, e falo mais uma vez da minha alegria, óbvio, de estar com o Luciano aqui, e de estar contigo em especial, né? Por esses ramos que se entrelaçam nessa intervenção. Sentiu uma certa preferência, Vou virar o microfone para cá, conversar, para direcionar. Beleza, pessoal? Valeu. De você elogiar e, enfim, você acaba projetando e revelando pelo teu elogio quem você é também. Sim. Pelo lado bom e pelo lado ruim. Uhum. Você reconhecer, você dizer que ama, expressar teu sentimento, você diz do que tem dentro de você. Não é? Uhum. Não é à toa, enfim... para aquele que é cristão, sou cristão, né? Enfim. Eu também. A boca fala do que o coração está cheio. Uhum. Exatamente. Não é? Sim. Então tem muito a ver com isso, assim, você se revelar e falar a respeito dessas questões. Enfim, você cria laços, vínculos mais fortes quando existe autenticidade nas relações. E como o Luciano estava tocando no assunto antes, seja afetiva entre os amigos, seja principalmente dentro da família. Você se tornar um marido que não tem esse tipo de deficiência em relação à esposa, de poder se expressar, em relação aos próprios filhos. Não é? Essa formação de memórias e de laços que permanece por toda a vida, que faz um casamento perdurar, que faz um filho, depois de casado e terem os netos, né? Vir ainda para dentro da casa do pai e da mãe com a mesma sensação, dar o mesmo abraço, o mesmo beijo, sabe? Se continuar se sentindo acolhido, não haver essa cessão, essa solução da continuidade do relacionamento que existia. Não é? Isso é fundamental. Isso vem do afeto revelado com humildade no sentido de ser autêntico. É isso que eu sinto, eu sou verdadeiro, eu sou assim. Não é? Isso estabelece confiança nas relações. Né? E poder permitir com que isso se transborde não somente em palavras, mas as atitudes. E eu concordo muito contigo como isso retorna, como isso volta, né? Como o filho que ali se tornou pai e ele quer que esse neto tenha o convívio com o seu pai, com os avós, né? Isso é fruto de um processo de criação de muito amor, de muito respeito, né? E eu acho fantástica essa transmissão, né? E estávamos falando um pouquinho antes sobre justamente a dificuldade que existe na paternidade de fazer isso, né? Exatamente. Que o pai conseguir ser pai, né? O pai saber que ele precisa ter o tempo com o filho, né? Isso é... Eu até coloco uma frase aqui que um amigo meu, quando eu tive filho, eu confesso que nem lembro qual amigo foi, mas alguém me perguntou assim, é muito caro ter filho? Dá muita despesa? E aí isso me mostrou a visão que as pessoas que não estão vivendo isso têm dessa realidade. Eu falei, não, velho, não é caro. E essa é a parte que você não vai sentir. Você não vai se preocupar com isso.
Não é o dinheiro, não é... Não é. Claro, você vai gastar com fralda, com leite, com remédio, enfim, com a escola. Mas isso você não vai sentir. Isso aí vai passar a fazer parte da tua rotina. O que você precisa se preocupar é se você vai ter tempo para dar para o teu filho. E, claro, nós temos dificuldade com isso, todos nós, né? A vida é muito agitada. O ritmo acelerado que a gente vive atrapalha Mas muito. a gente precisa reservar, por pouco que seja, um tempo para o nosso filho, para nossa família. Né? Porque faz toda a diferença. Às vezes a gente está sempre achando que está devendo. Eu tenho essa sensação. Eu preciso fazer mais, eu preciso dedicar mais para o meu filho. Mas à medida que eu tenho essa possibilidade, eu estou lá fazendo alguma coisa com ele. Sim. Não, exatamente. Vamos pensar assim. O pai, enfim, o pai chegou em casa do trabalho, enfim, e dependendo da idade do teu filho, ele vai demonstrar que ele sentiu a tua falta, né? Ele vai demonstrar ou com um sorriso, ou ele vai demonstrar querendo te mostrar alguma coisa que ele fez no dia, o desenho que ele fez, né? Ou vai querer te mostrar aí a série que está assistindo. E quando o filho faz isso, eu quero te mostrar algo, o pai precisa escutar. Né? O pai não interessa, ele precisa parar o que ele está fazendo para escutar. Porque esse momento em que o filho identifica que o pai se interessa por aquilo que é dele, o efeito que isso traz a longo prazo é incrível. Vocês devem ter observado que a palavra, a ordem do dia, digamos assim, chama-se afeto. O afeto é formador de relacionamentos, mesmo não havendo um casamento no papel, no civil. O afeto de um pai de criação, como se dizia. Sim. Atualmente se fala de um afeto fraternal, de uma socioafetividade fraternal. Você se reconhecer em meio à sociedade, às pessoas, por aquele amigo que você quer que seja seu irmão, a ponto de se entrar na justiça para ver o reconhecimento afetivo do amigo. Olha a importância e o valor jurídico do afeto. A ponto de mais no passado a justiça reconhecer a afetividade entre pessoas do mesmo sexo, no caso a homoafetividade, como valor jurídico e dizer, olha, vocês têm os mesmos direitos, independente de julgamento ou não. Não é? Sim, sim. É um fato que existiu, existe, e foi reconhecido ou foi reconhecida essa união estável, digamos assim, da homoafetividade, que propiciou futuramente o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, que propiciou, e é uma curiosidade para muitos, um homem, por exemplo, poder se casar no civil com duas mulheres, ter convivência afetiva e união estável com duas ou mais mulheres, ou duas mulheres e dois homens, né? Do que vem do passado da prática do poliamor, da poliafetividade, de você amar simultaneamente de formas diferentes, ainda assim, mais de uma pessoa e ter valor jurídico, reconhecimento para fins de partilha. Essa é uma baita conquista, né? De um divórcio. Enfim, cada qual tem os seus valores, as suas opiniões, a sua formação. O fato é assim, essas questões existem. Eu tenho a minha opinião, o Luciano tem a sua, o Érico naturalmente tem a sua, as pessoas que estão assistindo têm a sua. Mas você não pode relegar isso como se não existisse, como se fosse apagado. Não é? Então, fundamentalmente, o afeto é fator não só desse estreitamento de laço, dessa valorização que o Érico falou. O filho chegou em casa com o desenho, ele quer... Pai, me elogie, eu tenho algo para te mostrar, eu quero te impressionar. Sabe? Eles dão muitos sinais, a gente só precisa perceber quais são. Isso. Essa tua fala é muito, muito boa, né, Rodrigo? Porque ela fala sobre quando a lei ela vem e reconhece a elasticidade do amor. A elasticidade do amor. Bonita expressão. Ele sempre tem umas metáforas bonitas. Maravilhosa. Eu sempre estou esperando qual vai sair, né? Qual vai ser hoje? Elasticidade qual que do amor vem, foi né? ótimo. Viu só? Mas é isso, né? É uma... Como o amor, ele... Primeiro, assim, né? A gente olha para a cultura e para a arte, como há uma tentativa incessante de compreender o amor, de poder... Porque, de fato, é algo muito complexo e muito elástico, né? E poder vir aí a via judicial para poder legitimar isso, isso é um reconhecimento incrível, né? E a expressão que você usou. Com essa evolução, dentro, sobretudo, da área de família, da paternidade, enfim, de outros assuntos,
você tem umas nomenclaturas, umas terminações muito próprias, né? Hoje você fala, e eu escrevi recentemente sobre isso, sobre a família mosaico, que são essas junções, né, do homem que é divorciado e já tem os seus filhos, encontra-se com uma outra mulher que também é separada, enfim, ou teve a sua dissolução da união estável que mantinha, que também tem os seus filhos, e eles se juntam. Os meus, os seus e os nossos, como se diz, formando um mosaico, né? Então você tem uma reunião de afetos, porque aquele pai vai criar o que era o seu enteado, não é? Como um filho afetivo. Mesmo aquele filho tendo um pai que se separou daquela mulher, poder ter o pai de criação, como a gente fala de uma forma mais simples, né? Reconhecido, inclusive, lá na sua certidão de nascimento como um filho afetivo. Aí esta criança pode ter 2 pais no registro, não porque a mãe conviveu naquele poliamor, como a gente falou, naquela poliafetividade, mas porque escolheu aquele pai de criação, como se diz, como seu pai legítimo. Né? Aí, olha, eu quero ter o meu pai biológico lá na minha certidão de nascimento, mas eu também quero ter o meu pai de criação. Pô, que coisa legal. Que me valorizou, que viu o meu desenho, disse, filho, pô, que legal, vamos fazer assim, vamos pintar junto. O papai tá com a dor nas costas, mas eu vou brincar no chão da sala contigo. Ele dá um jeitinho, sabe? Eu sou um pai de menina. Às vezes eu tenho que brincar de coisas de menina. Sim. E ter a criatividade, porque ela conta histórias. Quando você joga um joguinho com seu filho, até mais... É mais fácil jogar futebol. É um pouco mais fácil jogar um futebol, ou jogar um jogo de tabuleiro, alguma coisa assim. Agora você brincar e fazer de conta que ela é a Barbie e você é a Suzy, não é? Boa. E entrar no universo dela, isso exige uma sensibilidade que a gente pode carregar durante a vida, mas a gente desenvolve depois com o filho. Você aprende com ele muitas coisas, né?